O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que surjam escândalos, mas ai daqueles que o causar. Seria melhor para ele ser atirado ao mar com uma grande corda amarrada ao pescoço com uma pedra, do que ser lançado ao mar, do que escandalizar um só pequenino. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje esse pequenino evangelho, Lucas capítulo 17, versículo de 1 a 3, trata de assuntos importantes, inerentes à vida humana, à nossa vida, a vida de gente que tem valores bonitos, importantes, mas também tem suas mazelas humanas. Hoje o Evangelho vem tratar dos escândalos, mas também do perdão e da fé. Atitudes com possibilidade sempre da pessoa humana agir assim. Jesus diz: é inevitável que aconteça escândalos. É diante do escândalo, das coisas difíceis, que se revela o homem, a mulher que está ali por trás. O escândalo, para Jesus, é uma coisa ruim na comunidade. E aquele que causa escândalo seria melhor se jogar ao mar. Aquele que é o autor da vida, que só falou de vida, que só falou de coisas boas, e é sem igual, o promotor da vida, da justiça, da paz. Em João 10,10 ele vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mas ele tem um horror aos escândalos, a tal ponto de dizer: seria melhor para ele, para aquele que causa escândalo, seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um dos pequeninos. Queridos irmãos, queridas irmãs, todas as pessoas é sinal às vezes para os outros, sinal positivo. Essas pessoas, elas trazem um peso um peso positivo, seja um sinal positivo para todas aquelas que talvez lhes serve de guia, de caminho, de luz. Essas pessoas não deveriam, de maneira alguma, e nem ninguém, ser motivo de escândalo. Cada pessoa deveria ser, na sua comunidade, na sua família, no seu bairro, enfim, aonde você estiver, sempre um sinal positivo, um sinal bonito de quem vive fazendo bem, nunca fazendo o mal. Hoje vamos lembrar dessas palavras de Jesus tão duras para quem causa escândalos na comunidade. Porque o escândalo gera tristeza. Imagina um pai de família, uma mãe de família que percebe seus filhos andar caminhos errados. Ou pode ser o contrário, ou pode ser até mesmo a comunidade cristã,
Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor. Tem um canto na igreja que diz assim: se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem do teu favor, porque sem ti ninguém pode ser bom. Então peçamos ao autor do amor de todo bem que cubra a seus filhos, cubra todos nós de virtudes humanas e espirituais, para que de todos nós só brote o que é bom, o que é positivo. O Evangelho de hoje também convida, para o perdão, não apenas 1, 2, 3 vezes, mas o 7 na Bíblia tem um sentido simbólico, 7 vezes, mesmo que num dia só a pessoa chegue a pecar 7 vezes contra o irmão, mas se vier arrependido, o Senhor diz no Evangelho de hoje, mesmo que seja um dia só, perdoa-lhe. Dentro de cada pessoa humana tem essa possibilidade, uma ternura sem igual. Nós devemos ser, queridos irmãos e irmãs, quando há essa necessidade do perdão, vamos lembrar da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, por mais que ela seja triturada, cortada, amassada, ela só sabe oferecer doçura. Faça assim também, ofereça doçura, mesmo em situações difíceis. E a última parte do Evangelho, um grande pedido dos apóstolos, Senhor, aumenta a nossa fé. Nós, queridos irmãos e irmãs, podemos aumentar a nossa fé, mas a fé também é um dom. Quando é um dom, podemos dizer, é um presente dado de Deus. Peça a Ele esse dom e seja um homem ou mulher portador de fé, a tal ponto, diz aqui Jesus, de transportar, dizendo para a moreira, arranca-te daqui, te joga ao mar, e ela obedeceria. Que a nossa fé seja tamanha, a tal ponto de amar como nosso Deus. E agora vamos ao quadro do Santo do Dia. Acompanhemos. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos conhecer a história de mais um santo. Se trata de São Martinho de Tours. Martinho nasceu na Hungria por volta do ano 316 e pertencia a uma família pagã. Seu pai era comandante do exército romano. Por curiosidade, ele começou a frequentar uma igreja cristã. Para evitar a conversão do filho, o pai o alistou no exército, mas isso foi inútil. Martinho já tinha sido escolhido por Jesus para se tornar um homem santo. Foi nessa época que ocorreu o famoso episódio do manto. Diz a história que diante de um mendigo que passava frio, Martinho se comoveu e repartiu com ele o seu manto. Na mesma noite, Martinho teve um sonho na qual Jesus apareceu a ele, vestido com o manto doado. Foi o sinal para a conversão do jovem. Fez-se batizar com 22 anos e tornou-se monge e discípulo de Santo Hilário. Mais tarde, em 360, Martinho fundou uma comunidade de monges, mas logo eram tantos jovens religiosos que buscavam sua orientação que Martinho construiu o primeiro mosteiro da França. Martinho liderou então a conversão de muitos habitantes da região rural. Com seus monges ele visitava as aldeias pagãs, pregava o evangelho, derrubava templos e ídolos e construía igrejas. Onde encontrava resistência, fundava um mosteiro, operando muitos prodígios em benefícios dos pobres e doentes que tanto amparava. Quando ficou vaga a diocese de Tours, em 371, o povo aclamou para ser o bispo. Martinho aceitou, apesar de resistir no início, mas não abandonou sua peregrinação apostólica. Visitava todas as paróquias, zelava pelo culto e não desistiu de converter pagãos e exercer exemplarmente a caridade. Exerceu o bispado por 25 anos,
vindo a falecer em novembro de 397. Martinho despertou para a fé quando ainda menino, e depois mesmo soldado da cavalaria do exército romano, jamais abandonou os ensinamentos de Cristo. A sua vida foi uma verdadeira luta em favor do cristianismo. Existem 4.000 igrejas dedicadas a ele na França, e o seu nome é dado a milhares de localidades, povoados e vilas. Senhor, se o vosso povo precisa de mim, não vou fugir do trabalho. Seja feita a vossa vontade, dizia Martinho, bispo de Tours, aos 81 anos de idade. Façamos uma oração a São Martinho. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Martinho, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora ao intervalo, mas ainda neste nosso programa de hoje, você já vai ficar por dentro da campanha da Fraternidade 2020, que sempre traz um tema social importante para a sociedade. Vamos ao intervalo e já vai ficar por dentro da campanha da Fraternidade 2020. Acompanhemos.
todo ano, a Igreja Católica no Brasil faz um grande olhar para a sociedade e ver qual, podemos dizer, a maior chaga que está acontecendo na sociedade brasileira. E aí convoca a campanha da fraternidade, sempre com um tema social, importante, politizado, que ajuda a sociedade brasileira a ser mais e ser melhor. Vamos acompanhar já em primeiríssima mão, aqui conosco, o tema de 2020. Vale a pena conferir. Acompanhemos. Fraternidade é a essência do Evangelho. Ela inspira o sonho de um mundo em que tudo seja cuidado com respeito e amor. É dos corações sensíveis e generosos que brotam gestos e atitudes que semeiam compaixão, acolhimento, amparo e promoção humana que renovam consciências, agregam irmãos e irmãs, preenchendo com solidariedade toda a criação. Campanha da Fraternidade de 2020. Fraternidade e vida. Dom e compromisso. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A vida necessita de cuidados e cada um de nós é convidado a ser partilha, ser fraterno através de ações concretas. Primeiro, é necessário abrir os olhos e ver as diversas chagas que afligem a vida. A banalização do mal e a perda do verdadeiro sentido do viver. O Santo Padre nos convida a transpor a realidade da indiferença. Esse ato de compaixão, segundo o Papa, é a própria linguagem divina que clama por justiça e solidariedade. São José dos Campos, São Paulo. A Associação Guadalupe desenvolve programas para a superação da vulnerabilidade social e psicológica de gestantes, propiciando a preparação para a chegada dos bebês e para a geração de renda para as mães. Você chegar numa fase idosa e parar para pensar o que você fez lá no passado e como aquela pessoa que você inibiu, a sua vida poderia estar te ajudando, te auxiliando. É bom pensar de como você iria se sentir futuramente. Gradativamente acontecem coisas boas na vida da gente. As coisas ruins acontecem para a gente aprender. A associação ela surgiu de um desejo de contribuir com as mães em vulnerabilidade social. Em 5 anos, nós tivemos 4.500 crianças salvas do aborto. Nós damos suporte através de oficinas que geram vínculos entre ela e o bebê e oficinas que geram renda para que ela possa também ser capacitada profissionalmente para cuidar desse bebê. A casa oferece abraço, é o que elas precisam. Isso é gratificante demais, a alegria daquela mãe em ter nos seus braços condições de criar o seu filho. Não podemos fechar os olhos aos diversos conflitos que nossas comunidades tradicionais enfrentam pelo país. Povos indígenas, quilombolas, caiçaras e pescadores vivem há séculos em convívio harmonioso com a natureza, mas muitos não têm certificados de propriedade de terras. O avanço do agronegócio e o uso de agrotóxicos, as grilagens de terras e a prevaricação do poder público atentam contra a permanência dessas comunidades nos territórios de seus antepassados. Quando começou a ter um interesse pelo litoral, começou a ter um processo de especulação imobiliária muito forte, onde tentaram construir um condomínio de luxo aqui na região, querer construir usina nuclear. E na década de 80, o processo de criação da estação ecológica não previu nenhum estudo para criar essa lei e eles foram tirando escola, estrada, proibiram as roças, proibiram a pesca, você não podia mais reformar a casa. Então muita gente foi obrigada a sair daqui. Então hoje a nossa discussão é que quem foi expulso tem o direito de retornar dentro de regras, de acordos comunitários.
e respeitando também as legislações vigentes, né? Então essa é uma das discussões que a gente vem fazendo. Essa trajetória toda de lutas nossa em defesa do vale, em defesa do meio ambiente, a igreja sempre esteve junto com nós, né? Mostrando de forma coerente que essa relação de homem e natureza, ela não pode nos afastarmos como ser humano. Muitas partes de Mata Atlântica e outras biodiversidades da região, não só do Vale, mas como do Brasil, ainda se mantém intacto por existir essas comunidades tradicionais. Quando eu fui estrangeiro, tu me acolheste. Esse trecho do Evangelho nos ensina como o acolhimento não se limita a fronteiras. Para os cristãos, os refugiados e imigrantes são a presença do próprio Jesus que carece do calor de um lar e de uma pátria em nossa casa comum. Quando a gente fala dessa realidade da migração aqui no nosso país, isso exige uma resposta humana. Quando fala de ser bom samaritano, não é grande gesto que você faz, são os pequenos gestos. Esses gestos eles são concretizados com cuidado de saúde do imigrante, acalmá-los, acolher, né? Saber ouvir eles de formas muito diversificadas. Mas eu acredito também que as parcerias, quando alguém é parceiro, que não pode estar ali fazendo o gesto, mas ele está colaborando, ele está sendo bom samaritano também. A gente devolve a elas o protagonismo das suas próprias vidas. Elas vieram em busca de vida e essa é a condição que nós podemos lhes oferecer. Quem vive nesse trabalho, a gente não vive. A gente vive a vida deles. A gente vive a vida de Cristo na pessoa do pobre. Primeiro eles, depois nós. O nosso método é esse, educar pelo amor. É um trabalho muito lento, que só muita fé em Deus e muito amor, muita paciência. No coração de cada pessoa, por mais violenta que seja, há sempre uma semente de amor prestes a brotar. Essa frase, de Santa Dulce dos Pobres, amplia os horizontes da misericórdia e da fraternidade, tornando possível o resgate de vidas aprisionadas por diversos males. A Escola do Perdão e Reconciliação, o programa Espere e a Associação de Assistência aos Condenados, a APAC, desenvolvem programas de justiça restaurativa que humanizam prisões, diminuem significativamente a reincidência no crime e oferecem oportunidade de formação humana e profissionalizante aos encarcerados. O nosso sonho, que é a nossa utopia como cristãos, é um mundo sem prisões, um mundo sem armas, um mundo sem violência, onde todos os homens e as mulheres sejam livres. Contudo, enquanto este sonho não se realiza, não se concretiza, pelo menos que as nossas prisões sejam humanas, onde as pessoas que cumprem pena possam fazê-lo de forma digna e de forma respeitosa. O Estado, via de regra, ele prende, piora as pessoas e depois as devolve para a sociedade. Tanto que hoje os índices de reincidência beira aos 80%, 85%. Nas APACs, redução drástica da reincidência para uma média de 15%. Além do mais, a ausência de rebeliões, a redução drástica dos índices de fuga, embora todas as chaves fiquem nas mãos dos nossos recuperandos. As pessoas são presas, mas ali dentro elas têm a possibilidade de reverem os seus valores, de descobrirem as suas potencialidades, as suas qualidades, se tornando pessoas de bem, pessoas que podem contribuir para o bem do nosso país. A vida é um dom único e cada um de nós pode aprender da experiência e da sabedoria da geração que nos precedeu. Mais que ser um ato generoso, a compaixão e o cuidado para com as pessoas idosas são uma retribuição. São atos sensíveis de agradecimento.
Dentre as várias formas de se distinguir uma sociedade é observar como ela cuida de seus idosos. A igreja, a exemplo do bom samaritano, é chamada a proteger os anciãos e anciãs e a lhes proporcionar o respeito pela dignidade, a saúde e bem-estar para que se sintam parte viva da comunidade. A dimensão desse serviço é justamente criar espaço de convivência, de uma dinâmica que o idoso possa se sentir inserido na sociedade e também tenha no seu meio, na sua comunidade, esse espaço para conviver com os demais. Isso faz com que possamos contribuir para um processo de envelhecimento ativo e saudável. Eles precisam do abraço, do carinho, eles precisam da atenção, eles precisam de serem vistos. E eles vindo aqui, eles têm esta acolhida, esta convivência. Eles conversam com um, conversam com o outro, fazem uma coisinha aqui, outra ali. Então eles se sentem tão bem, né, como se estivesse a segunda família aqui. É preciso ter fé e esperança em um futuro melhor. O essencial é confiar em Deus, pois o amor constrói e solidifica. Essa é uma outra mensagem de Santa Dulce a todos os que estão carentes de expectativas. No mundo repleto de enfermidades, há muitas pessoas que se ferem e até atentam contra a própria vida devido a injustiças sociais, indiferenças. E ainda, muitas sofrem doenças psiquiátricas graves, principalmente a depressão. Santa Dulce dos Pobres aponta a solução no amor a Cristo, pois quem ama não julga, não acusa, mas dialoga, acolhe, cuida e integra. Hoje a vida está sendo desrespeitada, até desprezada. Muitos abortos, milhares de homicídios, violências no trânsito, o desemprego. Sem dúvida, hoje o suicídio é uma grande epidemia. Está matando aproximadamente 1 milhão de pessoas por ano no mundo e, em média, 40 pessoas por dia aqui em nosso país. Por isso, dentro do próprio tema desta campanha, Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, nós temos o compromisso, como cristãos, de assumirmos a promoção e a defesa da vida. A natureza é a nossa casa comum e somos convidados a reconhecê-la como um dom esplêndido em que Deus nos entoa um hino à comunhão, à harmonia e à vida fraterna. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo que necessita para sua sobrevivência, mas tem também o dever de protegê-la e garantir a continuidade da sua fertilidade para gerações futuras. É urgente o desafio de proteger a nossa casa comum. E isso impõe questionamentos sobre a maneira de como devemos construir o futuro de nosso planeta e buscarmos soluções de desenvolvimento sustentável e de ecologia integral. Aqui em Belisário, nós estamos na região do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que é a segunda maior reserva de bauxita do Brasil. E a gente esbarrou nessa questão da mineração. Quando eu fui ameaçado, o bispo me perguntou se eu queria continuar aqui. E eu dizia que o lugar mais protegido é aqui, porque aqui a comunidade está junto com a gente, as pessoas nos apoiam. Então a comunidade é o lugar de fato da missão, de cuidado com essa região, de preservar a agricultura, de pensarmos uma agricultura familiar sustentável, agroecológica, pensar o turismo e cuidar. É a nossa missão, para deixar aqui algo bom da gente poder contribuir com a criação de Deus. Se Deus viesse à nossa porta, como seria recebido? A melhor resposta a essa pergunta é a atitude dos bons samaritanos diante do sofrimento de tantos irmãos e irmãs, carentes de alimento, de saúde, de emprego, moradia e de atenção que somente podem ser sanados através da justiça e da compaixão. Essa resposta é a própria vida e apostolado do Anjo Bom da Bahia,
Santa Dulce dos Pobres. Nós procuramos incutir no espírito dos médicos, dos funcionários, de todos que trabalham aqui, e ver a imagem de Deus na presença do doente que nos bate à porta. Então nós temos velhos, temos moços que ninguém quer e que não tem para onde ir. O pessoal acha na rua, bota aí na porta e não vou jogar fora outra vez. Irmã Dulce, ela possuía um carisma único. Tão importante a campanha da fraternidade ter usado o exemplo dela para disseminar esses valores, né? Esse compromisso com o outro, esse doar-se ao outro, colocar-se no lugar do outro. Então, Irmã Dulce é um grande símbolo para todos nós de como a gente deve ajudar, colocar no lugar do outro, ver a necessidade e sentir, né, como se fosse nossa. Indo ao encontro dos mais necessitados, Irmã Dulce tornou-se uma verdadeira samaritana em seu meio, presença e imagem de Cristo que conforta e cuida de todos aqueles que se encontram na miséria e no sofrimento. Irmã Dulce vive uma espiritualidade samaritana, aquilo que está no Evangelho. Não basta ver, não basta sentir a necessidade, o sofrimento do irmão, né? É preciso acolher, é preciso agir. É aquele, né? É mente, coração e mãos. Então ela é referência para nós. Ela nos ensina que tocar no pobre, cuidar do pobre, alimentar o pobre é alimentar o próprio Cristo, né? Assim como a Irmã Dulce fez, eu e cada um de vocês podem fazer. Eu costumo dizer aqui na nossa casa, hoje a Irmã Dulce ela se multiplica em cada um de nós. A Irmã Dulce está no médico, está na atendente, está na enfermeira, ela está no cuidador. Então, há várias maneiras de Irmã Dulce hoje ela se manifestar. Santa Dulce, mesmo com problemas graves de saúde, cuidou das famílias de operários e desempregados e de todos que lhe pediam ajuda. Em meio a tantas precariedades nos bairros pobres de Salvador, na Bahia, aos poucos foram nascendo as obras sociais Irmã Dulce, que hoje possuem um dos maiores hospitais públicos do Brasil. Foi com alegre surpresa que eu recebi a notícia de que Irmã Dulce seria apresentada como um ícone da campanha da Fraternidade de 2020. Ela, para mim, é o exemplo de alguém que foi capaz realmente de ver no outro o rosto de Jesus, e aqui no outro especialmente o necessitado, o abandonado, o pobre. Por tudo isso, ela foi entrando no coração do povo ainda em vida, a ponto de ser chamada o Anjo Bom da Bahia. A exemplo de Maria, nossa mãe, Santa Dulce dos Pobres se fez imagem da mulher humilde e corajosa, boa samaritana no meio em que viveu, exemplo de fé, amor, cuidado e compromisso cristão com aqueles que mais necessitam e sempre convicta de que, no amor e na fé, encontraremos as forças necessárias para a nossa missão. Nós recebemos de Deus um presente, que é a vida das crianças, a vida dos adultos, a vida dos povos originários, e essa vida é para ser cuidada. A nossa missão é a missão de Jesus, fazer com que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. A campanha da Fraternidade de 2020 é assim um grande convite para ver Jesus no outro. Um dia ele vai nos dizer: quando fizeste a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Vamos nos unir num grande mutirão solidário para construir um mundo melhor, um mundo onde Deus esteja mais presente. Porque quando Deus está presente, os irmãos são mais respeitados. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
Campanha da Fraternidade de 2020. Realização: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Muito bem, vimos aí o vídeo da campanha da Fraternidade, que é um lançamento da CNBB, e todos nós no Brasil somos, de modo assim especial, convidados a participar, a assumir essa campanha da Fraternidade. Homens e mulheres de boa vontade fazem a campanha da Fraternidade acontecer. E a campanha sempre mexe com as estruturas da sociedade. Lembro quando foi a questão do menor, a campanha da Fraternidade, surgiu o ECA, que traz a proteção da criança e o adolescente. Quando foi sobre o idoso, surgiu no final, foi aprovada a lei sobre o Estatuto do Idoso. Quando foi ouvir o clamor desse povo sobre as comunidades afrodescendentes, o povo negro, surgiu mais políticas públicas para o povo negro. E assim, a campanha da Fraternidade sempre mexe com a sociedade. Você pode procurar a paróquia mais próxima de sua casa para já ir se integrando, como participar da campanha da Fraternidade do ano 2020. Que o tempo mais intenso é o período da quaresma, que se propõe fazer assim, uma quaresma não apenas com jejum, não, mas com muita caridade. E a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos ajuda a conduzir essa caridade com ação bem concreta com a campanha da Fraternidade. Mas agora nós somos convidados a dar um olhar para a família. No dia da Sagrada Família, que neste ano vamos comemorar, no dia 29 de dezembro, é uma data que sempre é uma data móvel. Então nós vamos ter a paróquia de São Benedito os casamentos comunitários. Então você que ainda não casou, que está ainda morando juntos, porém os casamentos comunitários ainda não são para rapazes e moças, né? Os casamentos comunitários são para aquelas pessoas que já estão morando juntas há muito tempo, mas ainda não receberam o dom de Deus, que é esse sacramento do matrimônio. E o que é preciso para realizar? Vai esta semana, o tempo já está vencendo, vai esta semana a paróquia onde você foi batizado, pegue o batistério e precisa vir assim, para fins de matrimônio. Porque o batistério, quando sai das paróquias, sempre sai com uma finalidade. Até mesmo se você quiser guardar, sai com o nome para fins de arquivo. Mas o batistério sempre tem um fim. Procure o batistério, procure falar também com os casais da sua paróquia ou com o padre, e procure a gente e leva o RG e também, se é casado no civil, leva o certidão de casamento civil ou então os registros de nascimento e um comprovante de residência. Então procure participar. E agora, neste final de semana, na paróquia de São Benedito, temos a reunião para casamento. No sábado, começaremos a reunião com a Santa Missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário, próximo ao Banco do Brasil. E depois temos mais uma hora de reunião, isso no sábado. No domingo, teremos a reunião para casamento de 7h30 até as 12 horas. Então, o que você vai aprender lá não vê em lugar nenhum, de formação, de coisas bonitas, enfim, esse pequeno encontro de preparação aos casamentos é muito interessante, participe. Mas também você, como que é namorado, que é noivo, mesmo se não for casar agora, no dia da festa da Sagrada Família, pode participar. O seu comprovante, o certificado chamado do curso de noivos, vale por 1 ano. Então você pode procurar lá a paróquia e já para ter informações maiores, caso precise. Se não, você é só rever novamente esse programa de hoje que fica salvo em Mensagem de Fé Padre Ribamar. Vai lá no YouTube e coloca Mensagem de Fé
Padre Ribamar. E agora vamos para a bênção final, que essa bênção acompanhe todas as pessoas que não perdem esse programa. Havia muitos depoimentos que durante este programa é como que rezasse conosco, que realmente reza conosco. Desde a proclamação do Evangelho até os nossos VTs, que são VTs também orantes, ou de uma coisa muito importante da sociedade. Agora receba a bênção final e recorde, hoje usamos o símbolo da cana, que mesmo em situações difíceis, mesmo ela triturada, mesmo chegando a ser bagaço, não sabe oferecer outra coisa a não ser doçura. Nesse dia de hoje, ofereça ternura, bondade, doçura. O Senhor esteja convosco. Que Deus esteja sobre vós para vos abençoar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos proteger e dentro de vós para dar saúde do corpo e da alma, paz e alegria. E eu, em nome de Deus, a Igreja, vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus.